Ei, Guto, fala comigo, parceiro. Rapaz, deixa eu te contar uma história. Outro dia eu tava de boa na minha quando, plim, uma mensagem apareceu no meu celular. Meu coração até deu aquele pulo, sabe? Aquela sensação de quem vê uma notificação inesperada e pensa: será que é algo bom ou uma bomba prestes a explodir? Pois é, mas graças a Deus era algo bom e eu fiquei todo empolgado. Aí me veio uma reflexão. Tem notícia que a gente recebe e, sinceramente, só balança a cabeça, tipo, ah, beleza. Mas tem aquelas que fazem tudo mudar, aquelas que fazem a gente querer gritar pro mundo, como quando a gente descobre que sobrou pizza do dia anterior. A gente é crente, né? Mas e se no meio do seu dia normal, de repente você visse um clarão no céu e um anjo aparecesse com uma notícia que muda tudo? Não só a sua vida, mas a história da humanidade inteira? Imagina a cena! E quem recebeu essa notícia não foram os reis, nem grandes figuras da época, mas sim pastores no meio do campo. E sabe o que mais? Deus escolheu esses homens para um anúncio único. Mas por que Deus fez isso? O que ele queria nos ensinar com esse gesto? Então, Guto, vamos falar sobre isso porque, meu amigo, esse episódio promete. Um abraço, fica na paz! Salve, galera! Seja muito bem-vindo ao Acesso 3665, seu podcast diário para aprender a palavra de Deus de um jeito leve, profundo e transformador. Aqui é o Dinho, e hoje é quinta-feira, 27 de fevereiro de 2025, e este é o episódio 58. E deixa eu te perguntar uma coisa: se você tivesse que escolher um momento da história para testemunhar ao vivo, qual seria? O primeiro homem pisando na Lua? A assinatura da Lei Áurea? O dia da sua vitória no Cartola FC? Mas e se eu te dissesse que um dos momentos mais grandiosos de todos os tempos não aconteceu diante de multidões, câmeras ou grandes palácios? Ele aconteceu no campo, no silêncio da noite, com pessoas que ninguém esperava. Enquanto o mundo dormia, Deus enviou um coral celestial para anunciar a melhor notícia da história. Não para reis, nem sacerdotes, nem generais, mas para simples pastores. Agora, por que Deus escolheu aqueles homens? O que isso nos ensina sobre o coração dele e como essa mesma mensagem continua ecoando até hoje? Se liga, porque o episódio de hoje tá especial demais. Então ajusta o fone, prepara o coração e bora mergulhar nessa história incrível. Agora bora conectar os capítulos do dia e entender como essa história se encaixa no plano perfeito de Deus. No Novo Testamento, em Lucas 2, a gente encontra um dos relatos mais lindos da Bíblia, o nascimento de Jesus. E um detalhe impressionante, é como Deus escolheu anunciar essa notícia. Em vez de trombetas no templo ou um pronunciamento oficial em Roma, os anjos foram até pastores no campo, gente simples, sem status, mas que recebeu a maior revelação da história. Agora segura essa conexão. Lá no Antigo Testamento, em Êxodo 39 e 40, vemos a conclusão da construção do tabernáculo. Tudo foi feito exatamente como Deus ordenou. Cada detalhe do santuário montado com precisão, e quando Moisés termina a obra, acontece algo incrível. A glória de Deus enche o tabernáculo. Isso mostrava que Deus estava presente no meio do povo. E olha que forte essa ligação. O tabernáculo era o lugar onde Deus manifestava sua presença. Mas agora, em Lucas 2, algo ainda maior acontece. Deus não se manifestou apenas em uma nuvem de glória, mas veio habitar entre nós na pessoa de Jesus. Ele não estava mais distante, mais presente, acessível, humano, e nasceu entre os humildes para alcançar todos. Então, tanto no tabernáculo do deserto quanto no nascimento de Jesus, vemos Deus se aproximando do homem. Mas será que a gente tem consciência disso no dia a dia? Será que reconhecemos a presença dele ou estamos distraídos com as luzes da cidade e perdendo o brilho da verdadeira glória? Segura essa reflexão, porque agora a gente vai mergulhar mais fundo nessa história. Agora que já conectamos os textos do dia, bora mergulhar nessa reflexão e entender o que isso significa para a nossa vida. Começando com Lucas 2, o capítulo traz vários eventos marcantes. O nascimento de Jesus,
a visita dos pastores, a apresentação no templo e os cânticos de louvor que surgiram como resposta ao que Deus estava fazendo. Mas olha só que detalhe incrível! Os primeiros a receber a notícia do nascimento do Salvador foram pastores que estavam no campo. E por que isso é tão significativo? Porque pastores eram gente simples, muitas vezes desprezada pela sociedade. Eles passavam a maior parte do tempo longe da cidade, sem status, sem influência. Mas Deus escolheu revelar a eles, e não aos líderes religiosos ou reis. Isso nos mostra que a salvação não é para um grupo seleto, mas para todos, especialmente aqueles que reconhecem sua necessidade de Deus. Agora, segura essa! No mesmo capítulo, a gente vê dois personagens que também reconheceram Jesus pelo que ele realmente era: Simeão e Ana. Eles eram fiéis ao Senhor, viviam em oração e estavam esperando pelo cumprimento da promessa de Deus. E quando finalmente viram o bebê Jesus no templo, Simeão declarou: "Os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos." Lucas 2, 30, 31. Isso me fez pensar: será que a gente reconheceria Jesus se estivesse no lugar deles? Ou será que estaríamos tão distraídos com a correria da vida que nem perceberíamos a glória de Deus bem diante dos nossos olhos? Agora, lembra do tabernáculo lá em Êxodo 39 e 40? Moisés seguiu todas as instruções de Deus para a construção, e quando tudo ficou pronto, a presença do Senhor encheu aquele lugar. Isso mostra que Deus sempre quis habitar no meio do seu povo. E olha como isso se liga com Lucas 2. Antes a presença de Deus era acessível por meio do tabernáculo. Mas agora, Deus não estava mais numa tenda, ele estava em uma pessoa, Jesus. Ele se fez carne e habitou entre nós, João 1,14. Ou seja, o tabernáculo apontava para algo muito maior: a presença de Deus entre nós de forma definitiva. Isso significa que hoje não precisamos mais de um santuário físico para encontrar Deus, porque ele habita em nós. Mas será que temos vivido essa verdade? Será que temos buscado a presença dele ou apenas tentado encaixar Deus nos nossos horários apertados? A chegada de Jesus ao mundo foi um convite à intimidade com Deus? A pergunta é: temos aceitado esse convite ou estamos tão ocupados que nem percebemos quando ele fala conosco? Agora segura essa, porque o próximo bloco vai mexer ainda mais com a gente. Agora bora pensar juntos aqui. Se a gente pudesse fazer um raio-x da nossa vida espiritual hoje, será que enxergaríamos a presença de Deus ocupando todo o espaço ou veríamos um coração cheio de distrações? Olha só que contraste interessante. Lá em Êxodo 40, quando o tabernáculo foi concluído da maneira certa, a glória de Deus encheu aquele lugar de uma forma tão intensa que Moisés nem conseguia entrar. Já em Lucas 2, quando Jesus nasceu, houve aqueles que reconheceram a presença de Deus e o adoraram, como Simeão e Ana. Mas também houve aqueles que simplesmente ignoraram o que estava acontecendo. E agora eu te pergunto, qual desses grupos nos representa melhor? Será que temos buscado preparar o nosso coração para ser uma morada digna da presença de Deus, como Moisés fez com o tabernáculo? Ou será que, sem perceber, estamos vivendo como aqueles que estavam tão distraídos com seus próprios afazeres que perderam o maior evento da história? A real é que muitos de nós passamos por períodos em que nossa vida espiritual parece fria, distante. E talvez seja porque deixamos de buscar a presença de Deus com a reverência e a entrega que ele merece. Mas a boa notícia é que Deus não desiste de nós. Ele continua nos chamando para viver na presença dele de verdade, de forma real e transformadora. É sobre isso que a gente vai falar agora? Então, se a grande questão é como viver na presença de Deus, a resposta está bem diante de nós. Cristo é o verdadeiro tabernáculo e é por meio dele que podemos habitar com Deus. Lembra lá em Êxodo 40? Quando o tabernáculo foi finalizado, a glória de Deus encheu aquele lugar. Agora avança comigo para João 1,14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. A palavra habitou aqui no original significa tabernaculou, ou seja, Jesus é a manifestação da presença de Deus entre nós. Mas não para por aí. Quando Jesus veio ao mundo, ele não apenas trouxe a presença de Deus para perto,
Ele nos tornou parte desse tabernáculo vivo. Isso quer dizer que, se antes Deus habitava no tabernáculo, agora ele quer habitar em nós. E é aqui que entra a conexão com Lucas 2. Simeão e Ana não viram apenas um bebê comum quando olharam para Jesus, eles viram a própria salvação. Simeão até declarou: os meus olhos já viram a tua salvação, que preparaste diante de todos os povos. Lucas 2, 30 a 31. Agora, pensa comigo, será que temos olhado para Cristo dessa mesma forma? Porque às vezes a gente trata a presença de Deus como algo distante, quando na verdade Jesus veio exatamente para que pudéssemos ter comunhão com o Pai. Ele pagou o preço para que não precisássemos mais depender de um templo físico, mas para que pudéssemos ser a própria morada de Deus. E essa verdade muda tudo. Se Cristo é o verdadeiro tabernáculo, isso significa que nossa vida precisa ser um lugar onde a glória de Deus se manifesta. E a grande pergunta é: o que temos feito com essa verdade? Será que temos vivido como aqueles que reconhecem e celebram a presença de Deus, como Simeão e Ana? Ou será que estamos deixando essa realidade passar despercebida, como tantos fizeram naquela época? A resposta para uma vida plena na presença de Deus não está nos nossos esforços, mas sim em Cristo. Ele já nos deu tudo o que precisamos para viver na glória de Deus. Agora, bora entender como podemos aplicar isso no nosso dia a dia? Beleza? Já entendemos que Cristo é o verdadeiro tabernáculo e que por meio dele podemos viver na presença de Deus. Agora a questão é: como isso se traduz na nossa vida diária? Porque olha, saber da verdade não é suficiente. O que faz a diferença mesmo é viver essa verdade. Então, bora lá! Aqui estão 3 passos práticos para viver de fato como alguém que é morada de Deus. Primeiro, priorize a presença de Deus. Simeão e Ana viviam à espera do Messias. A Bíblia diz que Ana não se afastava do templo, servindo a Deus em jejuns e orações, noite e dia. Lucas 2:37. Ou seja, ela priorizava a presença de Deus acima de tudo. E a gente? Será que temos dado a devida importância à presença de Deus ou estamos sempre ocupados demais? Uma forma prática de fazer isso é reservar um tempo diário para buscar o Senhor em oração e na palavra. Pode ser logo cedo, no intervalo do trabalho, à noite. O importante é criar esse hábito. Segundo, viva uma vida de adoração. Olha, que incrível! O tabernáculo foi feito com excelência. Cada detalhe apontava para a glória de Deus. E sabe o que isso ensina pra gente? Que tudo na nossa vida deve refletir a presença de Deus. A sua forma de falar, de agir, de se relacionar com as pessoas, tudo isso pode ser um reflexo da presença de Deus em você. Então pense aí, se alguém observasse sua vida agora, ela apontaria para Cristo? Terceiro, compartilhe a presença de Deus com outros. Quando Simeão pegou Jesus nos braços, ele não ficou calado. Ele proclamou: os meus olhos já viram a tua salvação, que preparaste diante de todos os povos. Lucas 2, 30 e 31. E é exatamente isso que Deus espera de nós. Que compartilhemos a alegria da salvação com quem está ao nosso redor. E não precisa ser nada complicado, não. Pode ser uma conversa, um testemunho, um simples convite para alguém conhecer mais sobre Jesus. O importante é não guardar essa verdade só para você. E aí me diz, qual desses 3 passos você pode colocar em prática ainda hoje? Porque no fim das contas não basta saber que somos morada de Deus. Precisamos viver como tal. Agora bora falar da decisão mais importante de todas. Você já entregou sua vida completamente a Cristo? Agora chegamos ao ponto mais importante deste episódio. Até aqui falamos sobre como Cristo é o verdadeiro tabernáculo e sobre como podemos viver como morada de Deus. Mas tem um detalhe fundamental. Para ser habitação do Senhor, você precisa primeiro entregar sua vida a Ele. E a verdade é que muita gente acredita em Deus, até frequenta a igreja, mas ainda não fez essa entrega total. Tá vivendo uma vida dividida, tentando equilibrar o mundo e a fé. Mas me diz uma coisa, dá pra ter um pé no templo e outro fora dele? Dá pra ser meio casa de Deus e meio qualquer outra coisa?
A resposta é clara: não dá. Ou a gente é inteiramente dele, ou estamos fora. Mas a boa notícia é que Deus não está te rejeitando. Muito pelo contrário, Ele está te chamando. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Apocalipse 3:20. Você percebe? Deus não invade corações. Ele não fez isso nem com sua igreja, como nesse versículo que li. Jesus chama, ele bate, ele convida, mas a decisão de abrir a porta é sua. E se hoje fosse o dia de finalmente deixar Cristo fazer morada na sua vida? Deixar o Espírito Santo transformar seu coração em um verdadeiro tabernáculo vivo? Meu amigo, minha amiga, se você sente esse chamado de Deus agora, não ignore. Tome essa decisão hoje. Jesus Cristo é a boa nova de grande alegria para a sua vida. Arrependa-se dos seus pecados e creia em Jesus. Confie completamente nele como seu Salvador e se comprometa em viver para ele como Senhor da sua vida, praticando seus ensinos. Se você deseja entregar sua vida a Cristo, repita essa oração comigo aí no seu coração. Senhor Jesus, eu reconheço que preciso de ti. Sei que sou pecador e que sem ti estou perdido. Mas hoje eu abro meu coração para te receber como meu Senhor e Salvador. Perdoa meus pecados, transforma minha vida e faz de mim morada da tua presença. Eu me entrego completamente a ti. Amém. Se você fez essa oração, eu quero te dizer algo muito sério. Essa foi a decisão mais importante da sua vida. E o Você Tem Acesso quer saber disso? Chama no direct do Instagram ou escreve nos comentários. Eu entreguei minha vida a Cristo. Vamos celebrar juntos essa nova caminhada. E mais do que isso, o GIA quer te apoiar nessa jornada. E agora, para fechar esse episódio, quero deixar uma última palavra de encorajamento para você. Que possamos viver como os pastores, que ouviram as boas novas e agiram imediatamente. A história deles é um exemplo claro de prontidão e obediência. Eles estavam prontos para responder ao chamado de Deus e seguir a direção que lhes foi dada sem hesitar. Isso nos ensina que a reação de fé diante das revelações divinas é um passo essencial na caminhada cristã. Meu amigo, minha amiga, como cristãos, precisamos de coragem para agir, assim como os pastores que se lançaram em direção ao que Deus havia preparado para eles, sem questionar, mas com um coração cheio de fé. Que nossa vida seja um reflexo dessa atitude de prontidão diante de Deus. Vivamos de maneira que nossas escolhas, ações e palavras glorifiquem o Senhor em tudo. Que a nossa fé seja a força que nos move, mesmo diante das dificuldades e incertezas. E, acima de tudo, que possamos viver com ousadia e gratidão, sabendo que Deus está conosco a cada passo, nos guiando e nos capacitando. Que a nossa confiança em sua soberania seja inabalável. Mantenha sua fé firme, mesmo nas adversidades, pois o Senhor é fiel e sempre cumpre suas promessas. Agora, quero saber a sua opinião. Se você estivesse entre os pastores naquela noite, qual teria sido sua reação? Você teria corrido até o local como eles? Ou teria demorado para acreditar no que estava acontecendo? E mais, se você estivesse lá, como reagiria ao anúncio dos anjos? O que teria sido mais impactante para você? Deixe seu comentário abaixo. Vamos amar saber como você se conecta com a mensagem de hoje e como ela faz diferença na sua vida. E claro, se esse episódio tocou seu coração, não se esqueça de compartilhar com amigos e familiares. Juntos podemos espalhar essa palavra de esperança. E se você ainda não se inscreveu no canal, aproveite agora para fazer isso e ativar o sininho. Não perca nenhum dos nossos episódios diários, cheios de reflexões poderosas e de inspiração para o seu caminhar com Deus. Amém! Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele te conduza e governe a sua vida, porque você tem acesso. Mas fique aqui com a gente ainda e confira o vídeo que vai aparecer agora na tela. Separamos ele para te ajudar a se aprofundar um pouco naquilo que conversamos.